Então, gente, boa tarde, né? E eu queria começar a compartilhar com vocês que na época que tudo aconteceu, eu não estava esperando. A gente nunca espera o que vai acontecer na vida da gente. E eu morava em Volta Redonda, morei 14 anos lá e sempre fiz mamografia, sempre fiz acompanhamento médico. E só que assim, Deus me trouxe para cá. Na pandemia a gente veio, a gente reformou minha casa aqui e a gente voltou. Então na pandemia eu não fiz a mamografia que a gente tem que fazer. Aí no outro ano eu falei com minha esposa, esse ano eu vou fazer tudo que eu tenho direito para ver como que está a saúde. Aí tá, quando eu fiz a mamografia, a médica me disse que tinha dado um negocinho, mas que era para eu fazer ultrassom para ver o que poderia ter acontecido. Aí nessa ultrassom, ela me disse assim, é 50% sim, 50% não. Aí, naquela hora eu só falei, Senhor, eis-me aqui, faça de mim a tua vontade. Porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Aí foi uma longa estrada, eu tive que fazer biópsia, e quando foi para fazer, o médico falou para mim que poderia ser punção, aqui em Pouso Alegre. Aí quando eu fui para Itajubá, que eu fiz, quando eu fui fazer, o médico falou para mim assim, é punção? Eu falei, não, você está com 2 câncer, todos os 2 raros e todos os 2 malignos. Daí, na hora também ali, eu só pensei assim, Senhor, faça de mim a tua vontade, o que eu vou fazer, né? Vou me descabelar, vou chorar, não adianta, não vai acontecer nada. Aí voltei para Pouso Alegre, e aqui quando eu voltei de novo na médica, a médica confirmou que sim, era câncer e tal, e que tinha que fazer o tratamento, e tá bom. Aí nesse meio tempo, a minha irmã também entrou na história, que aí a gente já estava na Secretaria de Saúde, nada saía. Aí o meu esposo, a gente foi falar com ela, também ajudou, né? Aí foi correndo, e marcou com o médico, que era médico dela também, aí ele pegou e explicou toda a situação que estava, e eu falei, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, faça de mim sua vontade, mas só se o senhor tiver de me levar, então o senhor me leva agora, ou senão o senhor me cura. Aí eu estou em tuas mãos. Aí tem uma passagem em Mateus 9:20, que fala da mulher de sangue. E aí eu cheguei em casa, entrei no meu quarto e falei, Senhor, se eu tocar nas tuas vestes, o senhor me cura. Só se eu tocar, o senhor pode me curar? E aí foi aonde que eu trago até hoje comigo. Que se eu tocar, eu seria curada. E eu fui curada. E aí quando eu ia fazer, eu falava assim que eu gostava muito de fazer químio, porque nas minhas químios, as enfermeiras falavam comigo assim, você é muito quietinha. E eu falava para elas assim, olha, preocupa com os outros que estão aqui, menos comigo, porque eu estou aqui, eu estou orando e eu estou cantando. E quem seria de nós sem vocês? E vocês são anjos de Deus que Deus colocou aqui nesse hospital. Então, todos nós aqui estamos doentes, todos nós temos uma história dentro desse regional, né? E graças a Deus foi tranquilo. Mas antes de eu chegar nas químios, teve um dia que eu cheguei em casa do médico e eu olhava assim em casa, via o hospital todo lado, eu liguei para minha irmã, falei assim, Ana, não presta casa na praia? Ela falou, quando? Foi agora, você lembra? Aí ela falou, agora? Eu falei, agora, aí nós fomos para a praia. Só que eu falei para ela, olha, eu estou indo na praia, não é para curtir praia. Eu quero ir para ter um minuto, esse momento entre eu e Deus e ninguém mais. E foi o que eu fiz, não foi? Aí ficamos lá tudo e eu ficava sentada olhando para o mar, só ficava assim, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu tenho 2 filhas, eu tenho o meu marido, eu tenho meus familiares, ninguém sabe ainda o que eu tenho de verdade. Porque até então eu não tinha falado, a Ana sabia, porque você me ajudou, né? Mas assim, meus familiares, ninguém sabia. Aí, no domingo, eu falei para ela, Ana, vamos, que eu estou 100%. Ela falou, o quê? Eu falei, vamos embora, eu estou 100%. É o que eu tinha de fazer, o que eu já fiz. Aí eu vim embora, e nisso eu peguei, né, depois eu fiz chamar de vídeo minhas filhas, e contei o que estava acontecendo tudo. E falei para elas, olha, eu não quero que vocês saiam de serviço para cuidar de mim, porque eu tenho seu pai aqui, e seu pai vai cuidar de mim. E aí chegou um tempo que eu falei para Samuel, a hora é agora, ou você pula do barco, ou você fica comigo. Aí ele até ficou bravo comigo, falou para mim, esse casamento não é só uma alegria não, é nessas horas também que a gente tem que estar junto.
E aí foi, gente, foi assim, muito difícil, foi muito doloroso. Vou falar para vocês que não é doloroso, mas em momento algum eu deixei assim a doença transpassar em mim. Eu sempre falava assim, se eu olhar para o chão, eu vou enxergar o quê? Tristeza, decepção, eu vou ficar aborrecida, eu vou ficar brigando com Deus, e não é isso. Então o que eu fazia o tempo todo? Eu olhava para o alto, eu falava, Jesus, eis-me aqui, faça de mim a tua vontade. Então o tempo todo meu era só isso, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E fazia minhas químio tudo certinho, nunca perdi nenhuma químio, porque eu tinha medo de perder químio, ter que voltar lá para o final da fila. Eu ficava, não, é assim, é assim. Aí quando também começou a cair meu cabelo era comprido. Eu peguei e cortei aqui, até a Tereza estava junto quando eu cortei. E aí, quando começou a cair meu cabelo, eu estava na casa da minha irmã. Eu falei, Ana, você corta para mim? Primeiro eu perguntei a Samuel, ele falou, não. Eu falei, você topa cortar? Eu falei, topo. Aí eu falei para Samuel, agora eu quero que você raspa, eu quero minha cabeça lisinha, eu quero que você passe até joelhos, eu quero minha cabeça brilhando. Aí, gente, eu ia tomar banho, eu passava shampoo, eu passava condicionador, como se eu tivesse meu cabelo normal, mas eu estava careca, e aquilo para mim era bonito, eu ficar careca. E quando eu não estava bem, eu olhava no espelho e eu brigava comigo. Eu falava assim, por que você está assim? Você está doente por um acaso? Você não está doente, por que você está assim? Eu não quero você assim. Então, eu levantava. E quando eu estava bem, eu fazia a mesma coisa. Eu olhava no espelho e falava, menina, mas você é linda. Olha a careca sua. Nossa, você é muito linda. Então, assim, eu nunca, jamais, eu falei, Deus, por quê? Deus? Não, pelo contrário. Eu só falava assim, Deus, o Senhor mandou esse presentinho para mim, porque algum propósito o Senhor tem na minha vida. Ou é com a minha família, ou é comigo, eu não sei. Mas um dia eu vou descobrir o porquê. Né? Mas foi assim, foi luta? Foi muito dolorido? Foi. Na minha químio branca, às vezes eu não conseguia nem levantar. Samuel me tirava da cama, me levava para o banheiro, dava banho, me colocava na sala. Aí eu falava, Samuel não está bem, ele me levava para o quarto de novo. Então, olha, gente, eu agradeço muito Samuel, ele sabe, por tudo que ele fez e faz para mim hoje. Agradeço a minha irmã, porque quando eu estava fazendo química, ela estava fazendo a sopinha para mim. E Samuel ia lá na casa dela pegar e levar. Então, mesmo de longe, minha irmã cuidava de mim. Os outros meus irmãos iam em casa todo dia. E que não dava para ir, meus irmãos ligavam. Então, assim, é difícil, gente. Essa doença, ela é muito malvada. Ela é muito malvada e ela te pega de um jeito que você não está esperando. Vocês acham? Igual eu passei no médico, ele falou para mim, mas você descuidou? Eu falei, não, eu não descuidei. 1 ano que eu não fiz mamografia. Então, nesse 1 ano que eu não fiz, olha quanta coisa aconteceu. Né? Nesse 1 ano foi terrível, foi triste. Mas eu não deixei me abater, gente. A gente tem que estar firme, a gente tem que estar forte. E, sabe, às vezes a gente está com o dedinho do pé doendo, a gente está reclamando, né? A gente está murmurando, ai, meu pé está doendo, você tem que dizer o quê. Mas não é assim. A gente tem que estar firme, a gente tem que estar forte e a gente tem que estar sempre olhando para o alto. Gente, não é fácil. Eu passei por esses momentos de... nem sei falar com vocês a palavra, mas foi um momento assim, difícil sim, foi um momento de tristeza, mas eu nunca pensei em desistir. Eu nunca baixei minha cabeça. Eu sempre falava assim, eu vou vencer, eu vou vencer. E todas as vezes que eu ia fazer químio, eu falava para o médico assim, eu já estou curada. Eu já estou curada. Eu ia, um dia antes de fazer químio, você tem que tirar sangue para ver se está tudo bem com a saúde. E quando eu ia fazer exame de sangue, eu me lembro que a enfermeira falava para mim assim, e aí, o que deu? Eu falei, deu virose. Eu tenho certeza que você vai ter virose. Aí amanhã eu vou chegar lá e o médico vai falar para mim assim, você está com virose, você vai tomar 4 horas e meia de soro para sarar a virose. Então, eram as 4 horas e meia de soro, eu quero dar virose. Não é que eu estava com câncer, porque eu tinha uma virose. Então, eu ia tratar aquela virose. E eu ficava, e ali eu cantava, eu orava, eu ficava pedindo para Deus cuidar de todos ali. Aí, a enfermeira-chefe chegou e falou para mim assim, nossa, a gente aqui fica preocupada com você. Eu falei, por quê? Você é muito quietinha, você não fala nada. Eu falei assim, olha, é o meu jeito de ser, não se preocupa comigo, preocupa com todos que estão aí dentro do céu, porque eu estou ótima, eu falava desse jeito, eu não tenho nada, eu estou ótima.
E foi aí um dia também, ela falou para mim assim, menina, porque assim, eu estava fazendo as químicas e o Samuel me acompanhava, só que ele não podia entrar, né? Aí então, onde eu ficava, eu via ele fazia assim para mim, eu fazia assim para ele, então ele já sabia da comunicação nossa, que eu estava bem. E quando terminava, eu fazia assim, ele dava a volta lá em pegar. Aí esse dia a enfermeira falou para mim assim, nossa, mas tem um homem que fica ali, é algum paciente aqui que ele fica fazendo assim. Eu comecei a refletir meu esposo, ele faz assim pra mim. Ela falou, eu não acredito. Eu falei, sério, é meu esposo, ele faz assim, eu falo assim, sinal que tá tudo bem, né? Ela falou, olha, é o primeiro, não lembro quantos anos que ela trabalhava no regional, a primeira vez que eu vejo uma paciente que o marido acompanha e que o marido dá força igual o seu marido te dá. Eu falei pra ela o tempo todo. Então ele me acompanha em tudo, sabe? E aí quando, todas as vezes de química, ele ia, só que ele passava no médico primeiro, depois você vai e faz aquilo sozinho. Então, quando eu ia passar no médico, ele falava para mim, e aí? Eu falava, doutor, já estou curada. Aí chega na outra vez, e aí? Estou curada. Aí um dia eu falei assim, mas esse médico, eu pensei assim, é louco, né? Eu estou falando que ela vai morrer, ela está falando que ela está curada. Eu falei, não, mas eu já estou curada. Então eu vou passar por tudo isso, mas eu sei que eu vou ter que passar, vou ter que fazer química, vou ter que fazer rádio, vou ter que fazer cirurgia. Mas a minha cura já estou bonitinho, por isso que eu estou aqui, velho. E aí eu ia toda alegre para o hospital, eu fazia minhas químicas, eu chegava em casa, e aí eu tomava banho, eu ligava para minhas filhas, e aí mãe, eu estou bem, e aí mãe, eu estou bem. Só não está sentindo dor? Não, eu não tenho nada, sempre, nunca tive nada. E às vezes elas desligavam o telefone, elas pegavam e ligavam assim, pai, eles falavam assim, sua mãe não reclama. Eu nunca vi sua mãe falar que está com dor. Eu nunca vi ela falar assim, ai Deus, por que eu? Não, pelo contrário, a sua mãe fica quietinha e às vezes ela está lá no quarto, eu fico olhando assim, ela não fala nada, não reclama. Se está doendo, ela não fala que está doendo, ela toma o remédio dela lá, mas a sua mãe não fala nada. Aí eu ficava pensando assim, Deus, para que eu vou falar que eu estou com dor? Para que eu vou falar? Vai adiantar? Não vai. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar de mim, então eu tenho que ver até onde eu posso ir. Aí onde não der, o senhor vai comigo, o senhor vai para mim, mas a minha parte eu tenho que fazer, eu tenho que provar para mim mesmo que eu sou forte, que eu sou capaz de eu vencer, eu já venci, então eu ficava assim, né? E então, gente, é muito triste, é muito dolorido, mas graças a Deus, eu fiz 25 sessões de químio, né, sabe? E fiz 15 de rádio, mas antes de ir para a rádio, eu fiz a cirurgia, é a mastectomia, eu acho que fala. Aí teve que tirar esse lado meu que tirou todinho, sabe? Teve que arrancar tudo. E teve que fazer raspagem, aqui debaixo do braço tinha 2. Então arrancou tudo. Eu falei, gente, peito pra mim não faz diferença nenhuma, o importante é o cabelo, né? E aí às vezes o médico falava pra mim assim, seu cabelo, eu falava pra ele assim, eu sou chique. Eu falava, eu sou chique, né? E eu sempre, assim, eu sempre coloquei eu pra cima, nunca deixei a minha irmã ir à prova. Nunca deixei ninguém chegar na minha casa e me olhar com cara de doente. Eu falo, não quero que me olhe com cara de doente. Eu não estou doente. Se eu tivesse doente é diferente, mas eu não estou. Então eu não quero. Aí eu lembro que veio minha cunhada minha, que mora em Itu, me visitar, chegou na minha casa marcada, e falou, eu não quero que me olhe assim, eu não estou doente, por que você me olhando assim? Se for para mim que me olhar aqui, então nem vem. Então não quero, né? Então todos que visitar em casa já sabiam, eu não tinha nada. Para que ir lá visitar em casa se eu estivesse doente? Eu não estou doente. Mas assim, graças a Deus hoje eu estou aqui, eu estou viva. Na primeira cirurgia, minha Ana ficou comigo lá no hospital. E ela via que eu estava calma, né? Ela estava bem calma, bem tranquila. Ela estava mais nervosa que eu. E eu estava rindo, gente. Eu rindo. Aí. Não, mas ela estava sofrendo. Aí eu me lembro que o enfermeiro foi me buscar e eu falei para ele assim, vamos fazer um tour pelo regional. Ela foi indo e eu cantando, brincando até chegar no centro cirúrgico. Aí cheguei lá, o anestesista veio conversar comigo e falou assim, você tá calma? Eu falei, tô, por quê? Ele falou, não, que é difícil o paciente que vem fazer, ainda mais cirurgia porque de câncer, não sei o quê. E você tá alegre, você tá feliz. Eu falei para ele assim, não, que eu tava falando com Deus. E outra, minha equipe já chegou, só falta eu ali, minha equipe já tá ali já. E ele falava assim, sim, sua equipe estava, então, só falta eu lá, ele falava desse jeito. Aí quando eu entrei para a primeira cirurgia, o anestesista veio e tal, e falou, não, eu vou estar aqui atrás de você, mas tudo bem. Eu falei, tá tudo tranquilo.
E aí ele foi explicar a cirurgia como que era. Eu falei assim, olha, eu tô tranquila, eu tô sossegada. Ele falou, dá pra ver que você tá bem calma. Eu falei, tô, e outra, quem vai me operar já tá aqui. E eu só falava assim o tempo todo. Aí, no entanto, graças a Deus, fiquei 3 dias no hospital, já tive alta, fui embora, né? A única coisa que só me judiou foi o dreno. Eu tive que ficar 15, 13 dias no dreno. Aí o dreno judiou bastante, mas graças a Deus tirou também. Eu dormia sentada, gente, na sala, porque eu não podia deitar. Aí ficava o dia inteiro com aquele negócio aqui, e às vezes incomodava, e às vezes eu não conseguia comer, tinha que, às vezes Samuel dava comida na minha boca, eu falava, Samuel, eu não dou conta. Aí ele deixa que eu trazer. E aí foi essa luta, mas venci, aí continuei, fiz as rádios também, as rádios que já hora que deu, queimou também, assim, deu bolha, mas para mim era tudo normal, não tinha nada de anormal naquilo. E foi, agora tem 3 meses que eu fiz a outra cirurgia, que eu coloquei a prótese. E foi a mesma coisa, gente. Os médicos falam tanta coisa pra gente, e eu sempre falava assim, gente, eu tô curada, eu não tenho mais nada. Né? Eu vim aqui só pra pôr a prótese, não tem nada, tá tudo bem. E foi, aí a gente, quando foi internar, eu tava comigo de novo, né? E aí chegou lá, na hora que foi fazer a cirurgia, o anestesista chegou e falou comigo, eu falei assim, olha, a minha equipe já está aqui, só falta eu ali. Aí ele falou para mim, não, tá sim. Eu falei, não, a minha equipe que está aqui é os médicos, a doutora, né, a Daniela e tal, mas a minha equipe já chegou, eles estão me esperando. Aí quando eu entrei, eles me colocaram na cama, ele foi fazer a anestesia, eu falei, pode começar, o meu médico já chegou, pode começar. Então, assim, eu falei para o Samuel, ninguém está entendendo nada que eu estou falando, né? Porque eu acho que porque eu tinha mania de falar para o Samuel, os médicos, eles não são ateus, eles são à toa, porque eles não acreditam em nada, né? Tudo que você fala para eles, eles não acreditam mesmo. Então, aí eu sempre falava assim, Samuel, às vezes eu chego ali no regional e eu vejo assim, o doutor Lucas deve ter pensado assim, essa mulher é doida, né? Porque tanta coisa que a gente vê. Eu tenho uma prima que faleceu também, de câncer também, um dia eu conversei com ela no regional. Ela falou para mim assim, olha, Rosinha, eu fico boa de ver a fé que você tem em Deus, porque eu tenho Deus na minha vida, mas assim, eu não acredito tanto em Deus como você acredita. Aí eu me lembro que eu brinquei com ela, eu falei assim, mas a vida da gente, primeiro você tem que falar com Deus, primeiro você tem que apresentar para Deus tudo que está passando na tua vida, apresenta para Ele. Eu brinquei com ela, falei, olha, quando você não está bem, vai lá no teu banheiro. Quando eu fiz isso, você grita, você chora, você implora, Senhor, estou aqui, Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa. Olha, o Senhor está vendo o que eu estou passando. O pai dela também faleceu de câncer, eu ainda falei para ela assim, olha, a mesma situação sou do seu pai. Ela falou, então, mas ao invés de morrer, eu falei, não, você vai morrer também, ele vai se entregar, né? A gente não pode se entregar. E ela ficava falando para mim assim, Rosinha, eu fico boba de ver. Aí a última vez que eu tive com ela, no regional também, eu falei, e aí? Ela falou para mim assim, eu tô bem, mas só que agora eu já descobri 4 de novo e não sei como é que vai ser. E eu falava para ela assim, menina, pede a Deus para te curar, né? Ou senão Deus vai te dar um outro meio. A gente não sabe, mas Deus está aí, conversa com Ele, explica para Ele, conta para Ele. Ela ficava, só que eu não sei se é igual a você. Eu falei, então, aí já é você, não é eu, porque a minha parte eu faço, agora você tem que fazer a sua, né? E eu penso assim, Deus, Ele está de braços abertos, Ele está ali, só quer que você fale para Ele, eis-me aqui. Quando você falar, eis-me aqui, eu tenho certeza que Ele vai te abraçar, Ele vai fazer tudo que é preciso fazer para a gente. E a gente está aqui, eu falo que nós somos estrangeiros aqui, só que nós somos os estrangeiros, que é assim, se você tiver um contato direto com Deus, se você falar para Ele, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, olha, hoje sim, eu não sei, mas hoje eu não estou bem, mas o Senhor pode me ajudar? O Senhor pode me carregar? O Senhor pode segurar na minha mão? Qualquer jeito que se falar com Deus, Ele vai entender. Ele vai sempre falar assim, olha, pode contar comigo, porque deve, porque eu sou seu Pai. Eu estou aqui para te dar carinho, estou aqui também quando precisar puxar de orelha, eu vou puxar, porque muitas vezes, né, a gente leva puxão de orelha. E eu falo também assim, que eu era 520, acho que perdi para mim. Eu falo, de repente, Deus puxou meu freio de mão, falou, quem manda é eu, você. É no seu tempo ou é no meu? Então, vamos devagar, vamos esperar, né, quem sabe? E muitas vezes eu penso assim comigo, que
esse puxar de freio de mão que eu tive, né, na minha vida, essa doença veio para me ensinar muitas coisas que eu precisava de aprender, né? E porque não é fácil, gente. Você fica, às vezes, você fica meio perdido, você fica meio pensando tanta coisa, passa tanta coisa na tua cabeça tem hora. E eu ficava preocupada com as minhas filhas lá no Rio. E às vezes eu falava assim, ai meu Deus, como que vai ser? Mas as meninas entenderam que quando foi com a minha cirurgia, eu falei para elas assim, vem para cá porque eu quero vocês aqui na minha cirurgia, porque eu vou precisar de vocês, porque eu não sei se eu vou sair viva ou se eu vou sair morta daquele hospital. Mas eu quero que vocês estejam aqui comigo, quero que vocês estejam do meu lado, porque o seu pai vai precisar de vocês e vocês vão precisar do seu pai. Então, eu não sei o que Deus está preparando para mim, mas, né, quero que vocês venham. Minhas filhas vieram, ficaram comigo no hospital, ficaram comigo em casa, cuidou muito bem, foi belezinho mesmo cuidando de mim. Agradeço muito a Deus pela vida delas, a minha irmã aqui também, que me ajudou, também ajudou a cuidar de mim. Então, o que eu tenho que falar para vocês assim, nunca desista de nada que passar na cabeça de vocês, gente. De uma dor de cabeça que vocês tiverem, clama a Deus. Pede por Ele, fala para Ele, Jesus, olha, eu estou aqui, eu preciso, vem no meu auxílio. Eu tenho certeza que eles vão te auxiliar. Muito, muito, gente. Vocês não fazem ideia do que eu encontro com Deus, que você doar a sua vida para Deus. Eu sempre falo, Senhor, faça o que eu estou vontade. Eu quero fazer o melhor é para o Senhor. Eu quero que o Senhor apresente os seus amigos para mim, para que eu possa levar, não sei, o que o Senhor quer comigo? Qual a propósito? A gente não sabe, né? A gente pergunta para Deus o tempo todo. Mas eu sempre falo para Ele que o Senhor faça de mim um instrumento seu. Aonde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Que jeito? Então que o Senhor me usa. Mas me usa do modo mais, eu falo assim, né? Que eu não sei nada. Eu falo, eu estou engatilhando ainda. Eu não sei muita coisa, né? Mas mesmo esse que eu não sei, que o Senhor coloca as coisas no meu caminho, que o Senhor coloca, me ensina a falar, me ensina a ser uma pessoa melhor, né? O dia da gente não é fácil, é corrido, mas mesmo assim a gente tem que tirar um tempo, a gente tem que olhar, a gente fala, gente, aonde que eu estou errando, gente, o que eu preciso consertar? Olha, é muito difícil, mas eu sei que Deus está no controle, Deus está dando a vida e a saúde para todos nós aqui, né? A gente tem que estar sempre agradecer, a gente tem que estar sempre fiel a Ele, porque sem Ele nós não somos ninguém. E, gente, tem uma coisa que aconteceu comigo também na cirurgia, nessa última que eu fiz agora, que o Samuel disse que eu demorei para sair do centro cirúrgico, isso que eu demorei, né? E ele ficou preocupado, e quando a doutora estava saindo, a doutora Daniela, e aí ele foi falar com a doutora Daniela, mas aí, gente, isso daí ele vai contar para vocês, porque na hora eu não vi nada, né? Eu estava toda anestesiada, eu não sei o que aconteceu. Vem aqui, Nê, para você contar o que a doutora Daniela falou para você lá. Então, nunca desista, gente, nunca desista. A gente está aqui para lutar, a gente está aqui. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tá bom, gente? Deixa eu passar para ele falar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Foi uma trajetória muito importante o que aconteceu na vida dela. Nesse dia, eu cheguei atrasado, já encontrei com a Ana lá embaixo, porque a cirurgia estava marcada para uma determinada hora e depois teve uma anulação de uma cirurgia e entrou a dela. E o esposo da Ana estava me ligando, que a Ana queria falar comigo. Eu falei, mas a cirurgia dela não é 10 horas? Não, vai ser agora. Eu catei o carro, fui para o regional, encontrei com a Ana lá embaixo e subi. Quando eu subi, que eu cheguei no quarto, eu já não vi mais ela. Eu falei, ou já levaram, ou... Aí fui me informar, mandaram eu ficar na sala de espera. Aí eu subi, fiquei na sala de espera, 1 hora, 2 horas, 3 horas e nada. Aí eu comecei a ficar preocupado. Peguei e fui até a porta do centro cirúrgico. Peguei e falei para a moça, minha esposa entrou fazer uma cirurgia.
de câncer de mama, ela ia colocar uma prótese agora. E eu já estou de fora, já tem umas 3 horas, eu acho, esperando. Eu estava do lado da porta do centro cirúrgico. Só a distância daqui no portão, assim, porque não pode ficar próximo lá. Ela virou assim, ela está na sala de recuperação. Eu falei, tá bom, está na sala de recuperação, tá bom. Aí, nada, estava dando mais 1 hora. Nisso eu vi a médica vindo. A médica não me conhece muito, porque sempre quem entra é ela. Porque lá no regional tem uns regimes que tem lugar que a gente não pode entrar só. Aí eu peguei e falei para ela, doutora, faz tempo que a minha esposa entrou para fazer cirurgia. Aí deu o nome dela, tudo. Ela virou e falou para mim assim, ela está na sala de... Quando eu saí de lá de dentro, a minha equipe já estava finalizando, mas ela está na sala de recuperação. E aqui, mesmo a sua esposa anestesiada, o semblante dela tinha uma luz, uma coisa tão grande que nós médicos não tinha palavra para dizer para você o que era aquilo. Eu sei que tinha ali dentro a luz do centro cirúrgico ali, que é uma luz que é para a gente enxergar tudo, mas o semblante dela era de uma calmaria tão grande que essa luz brilhava, que eu não tenho palavra para te explicar o que era aquilo. Na hora, eu até depois conversei com a Tereza que está aqui, falei com a Tereza, se eu soubesse que a médica ia falar, eu tinha gravado. Porque até eu fiquei emocionado quando ela falou, e surpreso. Eu estava estudando o ponto saliente de manhã, e eu escrevi esse versículo aqui. Tem 2 que eu quero ler para as irmãs. O primeiro se encontra em Salmos 73, verso 26. Davi: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Amém. E Ele é tudo o que eu sempre preciso ou vou precisar. O outro versículo se encontra em Isaías 60, capítulo 60, verso 20, só a parte B. É esse versículo que eu entendi quando a médica falou. Depois que eu estava lendo lá em casa, eu entendi. Só a parte B dele fala assim: a minha luz brilhará sobre você para sempre. Aí eu entendi. Embora a gente, como cristão, como conhecedor da palavra de Deus, a gente sabe, porque o próprio Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, às vezes, devido às situações do dia a dia, não sou perfeito não, o tratamento dela, muitas vezes eu caí, muitas vezes, porque eu via ela na situação debilitada que ela estava. Sabe qual que era o meu medo? É dela partir e eu não saber o que dizer para minhas filhas. Porque quando ela começou a fazer da segunda quimio em diante, que começou a vir aquelas reações muito fortes, eu tinha medo de dormir. Porque eu tinha medo que a hora que eu acordasse, Deus tinha levado. E aí vinha na minha cabeça: o que eu vou falar para minhas filhas? O que eu vou falar agora? Eu estava aqui e eu vacilei, eu dormi. Foi difícil, foi muito difícil, mas na coragem dela, na luta dela, ela foi me fortalecendo. Eu disse para o pastor lá em casa, junto com a esposa dele, quando tudo a gente descobriu, a médica falou, não vou falar que hoje a minha cabeça já processou tudo isso não, vou estar mentindo. Na época e agora eu nunca entendi isso, e a minha cabeça nunca processou isso, que a felicidade que foi o tratamento e a situação que vinha, cada vez que ela ia lá, ela fazia as químicas, depois as rádios. Então foi um processo
que na fé dela e no encorajamento dela, eu comecei a encontrar minhas forças por causa dela. Porque eu sempre falava para ela, ó, se fosse eu acho que eu não aguentaria. Eu não aguentaria, porque muitas vezes eu vi ela na situação que vi, eu ficava pensando assim, puxa vida, eu podia, pelo menos por um minuto, eu carregar essa situação dela para ela se sentir aliviada um pouquinho. Mas eu não vou conseguir fazer. E foi uma trajetória que foi só de experiência. Através de tudo que aconteceu, eu sempre buscava, orava a Deus e pedia para que Ele fizesse o melhor para ela. Senhor, seja feita a Tua vontade, porque eu sou fraco, eu não estou aguentando mais. E eu cheguei a ponto de não aguentar mais mesmo. De tão desesperado que eu ficava, de tanto que eu ficava com medo, porque eu nunca tinha visto, eu nunca tinha entrado numa área de oncologia no hospital. Quantas pessoas que eu vi ali, que falou para mim assim, não, eu não venho mais não, está doendo muito, eu vou morrer mesmo, por que eu vou vir? Aí eu contava a situação dela. Teve duas pessoas que eu nunca mais vi, um moço de fora também, não era daqui de Pouso Alegre, e uma moça. Não vi, no período de tratamento dela não vi mais. Não sei se faleceram ou se desistiram mesmo e optaram pela morte, não sei. Quanto médico que ela falou aqui desde o começo, que o médico achava que ela era louca, no momento do tratamento ele tratou nós muito mal, como se ela fosse a culpada da. Aí no período de tempo de químio, a gente foi falando de Jesus para ele de um modo inexprimível, vamos dizer assim. E no final, quase no final das químio dela, ele virou um dia e falou para nós assim, ó, nas suas orações, lembra de mim. E no ano passado, um ano retrasado, eu comprei uma caneta na livraria, que já vem timbrada no corpo da caneta, você é importante para Deus. E eu pedi para o meu pai gravar embaixo, Dr. Lucas. O dia que eu dei para ele, ele ficou em silêncio uns 20 minutos. Ele não sabia o que expressar. E depois no final ele fala para nós, ó, lembra de mim nas orações de vocês. Então foi um processo que Deus usou a gente ali, certo? E podemos mostrar que existe um Deus. Ali é uma situação que muitos não acreditam. Ele já não acredita no sentido de estar culpando assim, por que eu? Se Deus existe, por que eu estou assim? Achando que Deus é culpado. Mas uma coisa eu aprendi com o médico lá dentro. Tudo que o nosso corpo corresponde para nós, tudo que vai acontecer na nossa corrente sanguínea, nosso corpo, nosso coração, nossa mente, é o que nós colocamos na nossa boca. O médico vinha falando isso para ela. Hoje, as indústrias desses enlatados, embutidos, eles põem lá no mercado. E o médico falou para ela, você está proibido de comer tudo isso. E esses são os maiores venenos, e a gente vai lá, compra e nem imagina o que pode acontecer. E é a realidade. O nosso corpo, ele corresponde de acordo com que nós cuidamos deles. A palavra de Deus fala que é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que preservar. Enquanto Deus permite que aqui embaixo fiquemos, nós temos que fazer o melhor e anunciar o Evangelho dele até que ele volte. Muito obrigado.